Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 16 de julho. Eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta, um questionamento a respeito desse confronto entre Botafogo e Palmeiras. E eu peço por gentileza que você deixe o seu comentário registrado aqui abaixo do vídeo, porque eu quero saber a visão de vocês a respeito desse tópico. A pergunta é a seguinte: na sua opinião, nesse atual momento, existe rivalidade entre Botafogo e Palmeiras? Na minha opinião, sendo muito sincero, ainda não. E eu digo ainda porque dependendo do nível de enfrentamento que essas equipes vierem a ter, ou dos títulos que vierem a disputar um com o outro ali diretamente, é claro que você vai ter uma rivalidade se fortalecendo. Só que como o Botafogo passou anos e anos no ostracismo e está voltando a ser protagonista, a figurar entre as principais equipes agora, não dá para a gente dizer que só por conta de 2023 já existe uma rivalidade estabelecida entre Botafogo e Palmeiras e também Palmeiras e Botafogo. E por que eu estou falando assim, né? Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo. Porque para uma rivalidade existir de fato, tem que ser uma via de mão dupla. No ano passado, por exemplo, quando a gente foi enfrentar o Palmeiras pela 10ª rodada lá no Allianz Parque, era um jogo importante? Claro que era. O Palmeiras poderia ultrapassar o Botafogo na tabela de classificação, assumindo a liderança do campeonato. E o Botafogo, por sua vez, caso vencesse, que foi o que aconteceu, poderia abrir vantagem em relação ao Alviverde. Nós vencemos por 1-0, foi um resultado importantíssimo, mas naquela ocasião, ninguém tratava esse jogo Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo, como um grande jogo, um embate de rivais, porque não tinha motivo para isso. Essa é a grande realidade. Quando a gente chega no segundo turno, naquele confronto que acabou 4-3 para o Palmeiras, numa virada épica, verdade seja dita, do nosso ponto de vista, péssimo. Do ponto de vista deles, maravilhoso. O Palmeiras chegava para aquela partida num outro momento, se recuperando na tabela de classificação, chegando perto do Botafogo, perde por 3-0 no primeiro tempo, sendo que poderia tranquilamente ter terminado 5-6, porque o Botafogo amassou o Palmeiras naquela primeira etapa, mas aí veio o segundo tempo e foi tudo por água abaixo. O Palmeiras vence, uma virada histórica e tudo mais, e depois disso acaba sendo campeão brasileiro. Na comemoração do título, de forma muito natural, até por conta da campanha que o Botafogo fez, 31 rodadas na liderança do Brasileiro e tudo mais, os jogadores do Palmeiras provocaram o Botafogo, provocaram Tiquinho Soares e também o Marlon Freitas. Na própria comemoração dentro de campo, teve a provocada da piscadinha, né? Fazendo essa referência ao Marlon, que no confronto contra o Palmeiras no estádio Newton Santos, mais pro fim da partida, praticamente ali no último lance, deu aquela piscadinha e tudo mais, né? Tipo, consegui a falta, ganhei tempo pra gente, mas depois acaba saindo o gol da virada e tudo mais. Recentemente, cerca de 4 dias atrás, o Abel Ferreira, ao falar um pouco desse confronto entre Botafogo e Palmeiras no estádio Newton Santos, ele fez questão de deixar muito claro: essa rivalidade aí que vocês estão falando, ela não foi por parte do Palmeiras, dizendo que o Palmeiras não alimenta esse tipo de coisa, né? Que na verdade é uma questão mais da imprensa. E sim, a imprensa tem um papel importante, porque a imprensa quer vender um grande jogo, quer vender uma grande partida, naturalmente. A imprensa está fazendo o papel dela. Só que aí você vê como é que são as coisas. Nas redes sociais do Palmeiras hoje, eles colocaram um vídeo onde claramente eles estão provocando o Botafogo. Eles fazem uma hashtag virada histórica, ou virada heróica, alguma coisa assim, e os jogadores do Palmeiras vão dizendo: jogo importante no Rio de Janeiro, o que vem à sua memória? E aí você tem jogadores do Palmeiras fazendo referência à virada para cima do Botafogo e tudo mais, mesmo que eles tenham sido campeões da Libertadores para cima do Santos no Maracanã. Então, naturalmente, tem um quê de provocação ali. E uma rivalidade ela é forjada justamente por conta desse nível de embate que você começa a ter entre as equipes. É claro que nessa história, todo esse tempero que existe em torno de Botafogo e Palmeiras, a gente não pode simplesmente fechar os olhos para John Textor e Leila Pereira, que inclusive ganhou mais um capítulo. Além do John Textor, que vai processar a Leila Pereira lá nos Estados Unidos, a Leila Pereira alegou que não vai ao Newton Santos por não se sentir segura. Então ganha mais um capítulo, essa troca de farpas, mais por parte da Leila Pereira do que outra coisa. Porque o Textor, verdade seja dita, ele não ofendeu a Leila Pereira em momento algum. Já a Leila falou um monte do John Textor, dizendo que ele tinha que ser banido do futebol brasileiro e tudo mais. Tudo isso vai temperando essa partida.
E além disso, você ainda vai ter os confrontos aí da Libertadores. Talvez até na Copa do Brasil, quinta-feira às 14 horas vai ter o sorteio e a gente pode sim ter mais uma vez Botafogo e Palmeiras. Tudo depende do nível de enfrentamento, tudo depende de contexto. Nós ainda não somos rivais do Palmeiras, mas nós estamos agora numa posição de nos colocarmos nesse lugar. E a partir do momento que o próprio Palmeiras começa a provocar o Botafogo nas suas redes sociais, você começa a forjar uma rivalidade que só vai se sustentar se ambas as equipes continuarem vivendo esse grande momento. O Palmeiras dando sequência a essas conquistas que eles vêm tendo ano após ano e o Botafogo entrando nesse circuito. Eliminando, por exemplo, o Palmeiras na Libertadores, você acrescenta mais um ingrediente. Conseguindo ser campeão brasileiro, tirando a oportunidade do Palmeiras levantar mais uma taça, você acrescenta mais um ingrediente. Nesse momento, sendo muito sincero, o hype que existe em cima do confronto Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo, ele é maior do que uma partida, por exemplo, entre Flamengo e Palmeiras. E por que isso? Porque o Botafogo se colocou nesse lugar. Se o Botafogo continuar se colocando nesse lugar e tendo esses confrontos pesados, grandes, contra o Alviverde, naturalmente, essa historinha de que não existe rivalidade, ela passa a não fazer sentido. Você quer um exemplo? Flamengo e Palmeiras hoje é uma grande rivalidade interestadual, naturalmente. De 2019 para cá, quando o Flamengo começou a ganhar um título atrás do outro, assim como de 2020 para cá, quando o Palmeiras também começou a empilhar taças, tendo até a final da Libertadores entre os dois, é claro que essa rivalidade ia se fortalecer. Mas antes disso, era uma rivalidade? Existia essa coisa de que, nossa, Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar, olha só, não tinha isso. Isso só passou a existir porque as duas equipes se colocaram num nível onde a disputa era acirradíssima e ou um ou outro ganhava. Só que o Botafogo está se colocando numa posição de ser o grande desafiante. O grande desafiante. Você está vendo o Botafogo aí nessa brincadeira, estando novamente na liderança do campeonato, disputando as primeiras colocações, chegando em fase de mata-mata de Libertadores, enfrentando o próprio Palmeiras. Você está vendo o Botafogo se colocar no meio dessa disputa. Antes do Brasileiro começar, a galera falava, não, candidatos ao título que vão brigar mesmo, Palmeiras, Flamengo, muito justo, e Atlético Mineiro. Mais uma vez o Atlético Mineiro sendo inserido no meio desses dois. Só que agora é o Botafogo que está ocupando esse lugar. Foi assim ano passado e está sendo assim novamente. À medida que você tiver a manutenção dessa capacidade competitiva do Botafogo, e à medida que a gente for enfrentando essas equipes e mostrando nós podemos vencer, vocês também vão enfrentar o Botafogo, o respeito vai aumentando e a rivalidade vai se fortalecendo. São grandes jogos e detalhes que vão forjando uma rivalidade. E tá só no começo, mas já nasceu. Tá só no começo, mas já nasceu. Se vai crescer, se vai se fortalecer enquanto rivalidade interestadual, depende muito mais do Botafogo se manter nesse lugar do que outra coisa. E o Botafogo está investindo para isso. O Abel Ferreira já vem falando do Botafogo, desde 2022, dizendo que o Botafogo estava se fortalecendo e tal. Então o Abel Ferreira ele já estava prevendo lá de trás que o Botafogo ia entrar nesse circuito, conforme a gente entrou. É bom ver o Botafogo novamente tendo a possibilidade de ser respeitado por grandes equipes, porque o Palmeiras sim é uma grande equipe do futebol brasileiro, o maior campeão nacional do nosso país. O maior campeão nacional, juntando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, é a equipe que mais somou taças. Então a gente ter, nesse momento, esse nível de confronto entre Botafogo e Palmeiras é sensacional. Vamos ver como é que essa rivalidade vai se fortalecer, ou se não, eu espero que sim, porque é sinal de que o Botafogo segue numa direção muito correta. Vamos por mais naturalmente e que a gente vença amanhã no estádio Newton Santos, claro. Qual a sua visão sobre isso, Fogão? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E daqui a pouquinho volte aqui no canal que a gente vai ter a nossa resenha de 10 e 5 da noite. Eu e Ricardo Zambuja trocando aquela ideia com a galera do chat. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.